15 anos de fé, esperança e amor. Queremos agradecer aos nossos parceiros, a Loja Silva, que me veste com essas lindas peças e está com muitas novidades da primavera-verão, Angélica Joias, que conta com maravilhosas joias para todos os gostos e estilos, Calçados Paraná, que hoje traz essa linda sugestão de jogo de cama e colcha em lese da Altenburg, além de contar com outras marcas renomadas. Loiva Peters Cabeleireira, responsável pelo meu visual. Ela é especialista em cortes de cabelo com diversos cursos na área. BNH2 Festas, que conta com as mais novas tendências em decoração. Nesta semana traz esse lindo tema do bosque. A Márcia está à disposição para lhe atender com muito carinho. Anjos Colchões, que conta com uma ampla linha de colchões de altíssima qualidade. Jardim Floraço, que embeleza o nosso cenário com essas lindas orquídeas e conta com muitas opções. Casa Leonard, que montou este lindo cenário, poltronas modernas e tudo o que você precisar para deixar a sua casa ainda mais linda e aconchegante. E Integrity Imobiliária Incorporadora, que está em novo endereço na Rua Independência, número 500. A todos, o nosso muito obrigada. Olá! No programa Paz de hoje nós vamos contar um pouco de uma história linda da Igreja Evangélica Verdade que Liberta aqui de Marechal Cândido Rondon, que neste mês de outubro comemorou 15 anos em nossa cidade. É uma igreja que está espalhada por alguns estados do nosso Brasil e aqui em Marechal Cândido Rondon tem um papel extremamente importante de levar o amor de Jesus às pessoas. Estamos recebendo em nosso estúdio o pastor Tiago Rodrigues Manioto, aqui da Igreja da Verdade que Liberta, aqui de Marechal Rondon. Seja muito bem-vindo, pastor, é uma grande honra recebê-lo. Obrigado, Kelly. Olá a todos, é uma alegria estar aqui com você nesse momento. Pastor, 15 anos da AV Marechal, que de um tempo para cá então foi conhecido como AV Marechal, e como que tem sido essa história? Grandes conquistas, um grande momento de levar o amor de Deus às pessoas. É uma grande honra estar nessa cidade, eu amo essa cidade. Desde que conheci essa cidade, antes mesmo de nos mudarmos para cá, já me apaixonei por ela. E eu sei que Deus tem uma obra grande, uma obra poderosa para ser feita nessa cidade. E é uma alegria para a gente poder estar já há 15 anos fazendo parte dessa história de Marechal Cândido Rondon. Pastor, como que começou a Igreja Verdade que Liberta? Há quantos anos e qual foi a essência dela? Em que local também que foi? Em 1988, lá na cidade de Matelândia, algumas pessoas que buscavam muito a Deus, eram muito voltadas à religião, eram muito voltadas uns aos outros, começaram a buscar a Deus com um pouco mais de intensidade e começaram a ler a palavra, começaram a fazer estudos bíblicos voltados assim à essência mesmo da fé, da salvação, de como alcançaria-se a salvação. E a partir daí, esse grupo, esse movimento, começou a ter cada vez mais pessoas se achegando e aos poucos eles foram descobrindo que aquilo em que eles estavam acreditando, aquilo que eles estavam percebendo na palavra de Deus como sendo a verdade, era muito parecido com aquilo que já tinha acontecido, por exemplo, há 500 anos atrás, quando da Reforma Protestante, por exemplo. Então eram princípios muito parecidos e mesmo sem eles entenderem nada de denominações, de religiões, disso, daquilo, começaram a perceber a salvação pela fé, o amor à palavra, o amor à Bíblia, a Bíblia como a única regra de fé, de vida, e isso começou a chamar a atenção, inclusive, de outras denominações evangélicas. Eles naquele momento não se diziam, olha, nós somos evangélicos, nós somos isso, era um grupo que buscava a Deus. E a partir desse momento, outros pastores de diversas igrejas, diferentes segmentos, pentecostais, reformadas, tradicionais, começaram a se achegar a esse grupo para tentar ajudá-los e tudo mais. E
o interessante é que nesse momento eles começaram a perceber, olha, eu acho que nós somos evangélicos, realmente é isso que é parecido, a nossa fé se tornou muito parecida, é isso que nós acreditamos, mas a essência sempre foi esse amor à verdade de Deus. O que a Bíblia diz a respeito disso? O que a Bíblia fala a respeito daquilo? Qual é a essência de um povo que realmente quer buscar a Deus? E esses mesmos pastores, né, inclusive, aconselharam e falaram, olha, me parece que vocês são um povo um tanto quanto peculiar, eu acredito que Deus tem algo para vocês. Inclusive, uma palavra de um pastor, inclusive da Assembleia de Deus na época, né, foi muita humildade da parte dele, porque poderia ter dito, olha, vem para a nossa igreja, o outro dito, vem para a nossa igreja, mas eles disseram, olha, eu acredito que vocês têm algo de vocês mesmo. E a partir daí, esse grupo, né, começou a se reunir, começou a crescer. Em 1993 foi fundada a instituição, né, a Igreja Evangélica A Verdade que Liberta, lá mesmo em Matelândia. E a partir dali foi se espalhando em várias cidades. Mas antes disso, pastor, você era criança nesta época e acompanhou, né, a tua família mesmo, que começou esse movimento. Isso. E como que foi para ti? Vocês também devem ter sofrido até algumas questões difíceis em meio à comunidade, porque quando veio uma ideia diferente, ainda mais antigamente, né, às vezes não eram muito bem vistas. Como que vocês viram isso? E você, como criança, já deve ter entendido essa verdade no seu coração também. Eu tinha 2, 3 anos de idade quando começou esse movimento. E, na verdade, eu fui acompanhando cada parte, a primeira escolinha, o primeiro grupo de adolescentes e por aí vai, né? Foi uma alegria poder participar disso, mas nem todos os momentos foram assim alegres. Naquele tempo, parece que não faz tanto tempo assim, mas as coisas mudaram muito. Não existia, principalmente em uma cidade pequena como Matelândia, não existia uma aceitação de talvez ideias diferentes daquilo que a tradição, né, da tradição religiosa daqueles dias dizia. Então se levantou, na verdade, uma grande perseguição naquele momento sobre todo aquele povo. Eram olhados assim como pintados, né, na verdade, como se fosse assim um povo herege, um povo diferente, e a gente sentia isso até mesmo na escola. Eu e alguns amigos que éramos ali da igreja, do grupo, éramos realmente, eu sempre digo, né, eu poderia ter sofrido bullying por ser assim, aquele aluno que era estudioso, podia ter sofrido bullying porque eu era bem gordinho, podia ter sofrido bullying por muitas coisas, mas eu, na verdade, sofri bullying apenas por ser cristão. Olha, você não pode isso, você não pode aquilo e tal. E realmente as crianças eram aconselhadas pelos pais a ficarem longe da gente por causa disso, né? Por causa da nossa fé. E realmente foi um momento complicado. Na parte da cidade mesmo, alguns comércios se recusavam a vender para as pessoas da nossa comunidade. Até à vista, né? Tínhamos que ir para cidades vizinhas, às vezes para algumas coisas. Eu lembro de algumas cenas, inclusive algumas pessoas familiares, um pouco mais distantes, mas familiares, inclusive, assim, eu passando com a minha mãe, e a pessoa cuspia no chão, fazia o sinal da cruz e atravessava a rua, sabe? Meu Deus! Então era, assim, uma intolerância religiosa muito forte naqueles dias, mas, na verdade, isso nunca abalou, né, a nossa fé e a certeza de que Deus estava fazendo algo, que não era intento de ninguém, vamos construir uma igreja, vamos fazer algo, não era esse objetivo. Na verdade, realmente foi acredito, um mover de Deus. Hoje a gente olha para trás, olhando para a história da igreja no Brasil, da Igreja de Jesus no Brasil, a gente vê que no final da década de 70, década de 80, literalmente centenas de movimentos como esse aconteceram. Estava certa vez em São Paulo, numa conferência de pastores, e de repente começamos a conversar e a roda ficou grande, e um falou, olha, lá perto de Belo Horizonte, região metropolitana, aconteceu isso com um amigo meu, outro, lá no Rio de Janeiro também aconteceu, outro do Rio Grande do Sul. Então realmente a gente percebe que era um movimento de Deus naqueles dias, né? Amém, e glória a Deus que vocês persistiram, né? Que hoje a igreja está em quantas cidades, pastor? Estamos hoje em 25 cidades. E aqui em Marechal há 15 anos, muitas coisas já cresceram também e puderam ser vistas. Eu faço parte dessa família, que eu me considero uma família, há uns 13 anos já, então eu acompanhei desde o início, e ela só tem crescido, e glória a Deus por isso. Como que tem sido o trabalho hoje
hoje, né? A igreja cresceu bastante também e tudo muda também, né? A forma do trabalho, como que você, estando à frente da comunidade, vê isso? É verdade, tudo muda menos a essência, né? É tão legal que igreja é uma mudança constante, as pessoas mudam, então a igreja precisa mudar a sua forma. Agora tem algumas coisas que não mudam, a palavra de Deus, o amor a ela, os princípios de Deus são imutáveis. Então às vezes muda o horário de culto, o jeito de fazer culto, a cor que se pinta e não se pinta, o jeito de fazer louvor, né? Tudo isso, a pandemia, né? Veio para mudar tanta coisa. Tudo isso é mutável. Mas aquilo que deve ficar realmente é o amor a Deus, o amor à sua palavra, querer conhecer cada vez mais a Deus. E aqui em Marechal, tem sido muito gratificante a gente poder ver tantas pessoas sendo realmente libertas pelo Senhor, conhecendo a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente fala igreja é a verdade que liberta, nunca, desde o início, foi nossa intenção dizer que a igreja é a verdade ou que a igreja é a única detentora da verdade. Nós estamos falando de Jesus. A nossa bandeira levantada é Jesus. Ele é essa verdade que nos liberta. E ele mesmo disse: olha, vocês vão conhecer, e quanto mais vocês conhecerem essa verdade, mais vocês vão ser livres. E esse tem sido o nosso desejo. A gente tem corrido para lá e tem visto muita gente sendo liberta, muitas coisas acontecendo, os nossos ministérios crescendo, se desenvolvendo, as próprias pessoas se desenvolvendo, né? Já nesses 15 anos podemos perceber tanta gente, por exemplo, começando a namorar, casando, tendo seus filhos, né? A vida continuando e a gente podendo perceber esse processo, né? Como foi no caso de vocês também, que coisa maravilhosa a gente poder acompanhar uma família nascendo e sendo firmada naquilo que Deus tem. Amém. Pastor, tem muitos trabalhos também que vão além das portas da igreja, né? Além ali do templo. Trabalhos de ação social, e um dos projetos lindos que a gente agora sente falta na pandemia é o Vivendo o Amor. Tem algum projeto já para agora o próximo ano, talvez começar novamente? Já foram quantas edições, inclusive? Foram 5 edições. 5 edições. E ele funcionava de que forma, para quem ainda não acompanhou? É um projeto maravilhoso. E eu digo, vai ser ainda, né? 2022 promete, né? Estamos animados para que a gente consiga desenvolver novamente esse projeto, um projeto social que envolvia algumas etapas, assim, algumas partes. O ápice dele era uma concentração na praça com as crianças, com um trabalho infantil em que cada criança ela passava por diferentes oficinas, né? Uma com uma experiência, outra com uma experiência como se fosse científica, assim, né? Outro com uma história, outro como parecido com um truque lá de mágica, outro com uma brincadeira diferente, outro contando uma historinha e tudo mais. E as crianças iam passando por dezenas dessas oficinas e elas também tinham, ao passarem por isso e ouvirem histórias bíblicas, recebiam vários brindes, né? Totalmente gratuitos aí para brinquedos, para um geladinho, para pipoca, enfim, algodão doce. E aí elas se divertiam. Essa é a essência, mas antes disso tinha todo um trabalho de evangelização para essas crianças, um trabalho de ação social em que eram envolvidas tanto o comércio quanto instituições parceiras e tudo mais, para a gente recolher cestas básicas, para entregar, para envolver todo um trabalho aí de sairmos, né, das 4 paredes da igreja e alcançarmos a sociedade. Muito também legal. Nas escolas, né, pastor? Foi bem legal, até mesmo para as pessoas que talvez não conheçam ainda a palavra, terem esse acesso, né? E lembrando que também as portas da igreja sempre estão abertas para receber quem se sentir à vontade, sempre pode se sentir à vontade na igreja, né? Pastor, para finalizar, eu gostaria que você, nesses 15 anos, passou por muitas experiências, muitas pessoas que às vezes ainda não conhecem a palavra do Senhor, independente de denominação que vá procurar, mas que deixe uma mensagem para que realmente entendam que a única esperança nossa é Jesus. Inclusive nesses tempos tão difíceis em que vivemos com essa pandemia, já quase 2 anos já, né? Deixe uma mensagem para os nossos espectadores. Eu deixo as palavras de Jesus. Ele disse, vocês vão ser os meus discípulos se vocês permanecerem na minha palavra. E aí vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. E a gente vivemos dias hoje em que muitas pequenas
prisões tentam nos tirar o foco. A gente percebe isso na vida de tantas pessoas. Pessoas que têm a sua vida talvez desestruturada, mas pessoas que talvez digam, olha, a minha vida aparentemente é perfeita. E mesmo assim, parece que eu vivo em pequenas prisões, ou eu vivo aprisionado por uma incerteza em relação ao meu propósito, o que eu estou fazendo nessa terra, de onde eu vim, para onde eu vou. E nós podemos olhar para Jesus. A Bíblia diz que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. A gente vive dias de uma relativização da verdade. Tem a tua verdade, tem a minha verdade, tem a verdade do outro. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se nós entrarmos pelo caminho que é Jesus, nós vamos conhecê-lo, que é a verdade, vamos ser libertos e nós vamos receber da sua vida. Então, o caminho é Jesus, a verdade que nos liberta é Jesus, mas não é simplesmente conhecer coisas sobre Jesus, mas conhecer o coração de Deus, conhecê-lo realmente, de ter um relacionamento com Ele. Esse tem sido o objetivo da minha vida. Eu tenho entregue a minha vida para isso, eu tenho entregue a minha família para isso. Eu quero conhecer Jesus, eu quero viver com Jesus e eu quero gastar todos os meus dias, investir todos os meus dias para que mais e mais pessoas conheçam Jesus, que é essa verdade. Libertou a minha vida, libertou a minha família, tem transformado histórias nesta cidade, em tantas outras cidades. Não é uma igreja, é um Jesus todo-poderoso, nosso Deus, nosso grande Deus. Ele é todo-poderoso. Deus tem feito uma obra e quer continuar fazendo na minha vida e na sua vida. Amém, pastor. Agradeço imensamente por aceitar o nosso convite, por vir aqui. Muito obrigada. E que você, caro espectador, possa realmente pegar essas palavras que o pastor falou e levar para o seu coração e entender que realmente Jesus é o único caminho, a única verdade e Ele é a vida. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.